teve o lançamento da candidatura do Marcelo Marques. Marcelo Marques, Marcelo Marques do Grêmio. A única coisa que eu não gostei é que eu preferia que fosse uma entrevista coletiva, toda a imprensa estivesse perto. Mas os tempos mudaram, né? Mas tu deste aqui na sala, o furo foi eu ampliei na coluna, trouxe mais nomes, todo mundo acabou dando e ontem teve a entrevista do Arremate e foi algo mais quase oficial da voz do Marcelo, porque a gente teve de pessoas que apoiaram o Marcelo. E ontem ele deu uma entrevista para o Duda, o nosso ex-colega, e o assado do Duda tem um alcance gigantesco, o trabalho do Duda é espetacular, e aí ele oficialmente ele lança a candidatura. Eu recebi no Instagram, entrou no meus Reels ali, o vídeo da campanha dele. E a impressão que eu fiquei, e eu tinha essa informação, eu acho que tu também tinha, de que há um preparo muito grande para essa campanha. Preparo assim, de estratégia, de plano de marketing. Ficou muito bem elaborado o vídeo. A informação que eu tive é de que o Marcelo trouxe, César, não sei se tem essa informação, o marqueteiro de São Paulo que trabalha com ele na empresa dele. E a empresa dele é uma empresa gigantesca, enfim, uma das principais do Brasil. De pães congelados é a maior do Brasil, 16 milhões de unidades por dia. Então, assim, é um cara com um grupo de profissionais muito capacitado. E o vídeo, César, eu acho que eu vi na tua rede, não sei se tu chegou a postar alguma coisa. Muito bem feito, muito bem elaborado. E a tendência agora tu imagina de que se eu botar o pão dele, da Marques Pan, com esse fundi de queijo da Santa Clara. Fica maravilhoso. Estou mostrando aqui, tá aparecendo aí, não? Mostra aqui na câmera. Aqui, ó. Aí. Vira, Diogo, tá aparecendo na parte preta. É um pudim de queijo. Esse meu parente é bom mesmo. Esse teu parente é maravilhoso, Guerrinha. Tá. E ele mandou de queijo e de chocolate. Qual é que tu prefere, Guerrinha? Chocolate. Mas o Guerrinha começa com de queijo e vai pro de chocolate. Mas enfim, só pra arrematar, César. Eu vou até com a sacola. Vai até a sacola picadinha. Mas só pra arrematar, César, vai ser uma campanha extremamente polarizada e extremamente acirrada. Não, eu já boto ele como favorito, né? Embora o Paulo Calef tenha, a equipe que... O Paulo Calef está fazendo um bom trabalho, está mostrando uma palestra no interior do estado, está dizendo que ele que contratou o Soares, que eu acho que é um exagero, quem contratou foi o Grêmio. Agora tem o cara do dinheiro, né? Agora tem um outro candidato que é o cara que pôs dinheiro no Soares. Exatamente. Então, ele poderia ter a ideia do Soares, que é uma grande ideia, né? Tá? Mas precisava alguém pagar, e quem pagou foi o Marcelo Marques. Então, o que eu acho é o seguinte, é que se ele está prometendo alguma coisa parecida com aquilo que fez o Paulo Nobre no Palmeiras, eu acho que ele é favorito. Mas assim, a campanha Cezinha, do Marcelo, ela é precedida de pesquisas feitas no setor da arena, onde entram apenas sócios, tá? E ali tu tem uma amostragem do cara que vai votar depois no pátio. E se busca o nome de peso de um cara que vem do mundo empresarial, que tem um sucesso absurdo no seu negócio, num curto espaço de tempo. A empresa dele tem 25 anos e hoje, como eu disse, é a principal do Brasil em pães congelados. Se busca esse nome porque o nome do Calef aparece com muita força, principalmente nesse universo, César, de redes sociais. Eu tenho certeza que ontem nós tivemos um dia histórico pro Rio Grande do Sul. Vou pegar a história do Grêmio rapidamente, tá? Início dos anos 90, Rafael Bandeira dos Santos. Depois de Rafael Bandeira, que era um advogado, uma grande figura, querido. Depois, Fábio André Koff, juiz aposentado. Depois, Cacalo, nosso conhecido aqui, advogado, muito bem sucedido também. Depois, José Alberto Guerreiro, também um empresário conhecido aqui, forte. Depois, Flávio Bino, que tinha sido ex-presidente, que foi ali no momento de muita dificuldade do Grêmio financeira. Foi politicamente o homem mais forte do Grêmio durante pelo menos 30 20 anos. Tranquilamente, o homem mais forte do ponto de vista político, da construção política daquele Grêmio, daquele momento. Foi eleito por aclamação, inclusive, Flávio Bino. E Flávio Bino é que promove a abertura política para os grupos, né? A partir daí, em 2005... E que promoveu o buraco do amor, né? É uma coisa e o Grêmio caiu com ele também, né? Isso, não, sem dúvida. E aí, só que você sabe o carinho todo que eu tenho por ele, é uma figura
Eu adoro. Não, e é isso mesmo, Bino? ele é um grande cara. Adoro. Ele é maravilhoso. Ele é uma grande Adoro. pessoa. Um dos grandes amigos que eu tenho na vida é o Flavinho, filho dele. E aí entra Paulo Odoni, na segunda gestão Paulo Odoni, que já tinha sido lá no final dos anos 80. Entra Paulo Odoni, depois entra Duda Kreff, depois entra Paulo Odoni, depois entra Fábio Koff, que volta para a disputa política com Paulo Odoni, e depois nós temos 8 anos de Romildo Bolzan e depois Alberto Guerra. Pela primeira vez na história do Grêmio, talvez, eu que gosto muito da história do Grêmio, talvez Fernando Kreff tenha sido ele patrono do Grêmio, patrono no sentido muitas vezes de pagar a conta. Marcelo Marques entra neste cenário, um empresário acima do bem-sucedido, né? Um homem dono de um império que entra no Grêmio também para pagar contas. Eu acho que sabe qual é o mérito maior dele? É que ele entra sem a mácula ou sem o peso, não sei se é ranço, mas ele é um cara que ele parece ser um cara fora do futebol. Ele chega com ideias novas. Eu estava até comentando com o Pedro aqui antes do programa, né, Pedro? Quando tu vê as pessoas que já estavam ali militando no futebol dizendo assim, não, tem um problema da arena, vamos conversar, vamos sentar numa mesa e vamos conversar. Tu pensa e diz assim, mas isso eu já vi tantas vezes, um político. Ele entra com uma cara de quem resolve as coisas. Isso. Então, ele se coloca num espectro político, assim, que toca, eu acho, no inconsciente coletivo das pessoas, dos gremistas, no caso, daquele cara, assim, que ele vai lá para resolver, porque ele resolveu as coisas e ele não vai deixar as coisas para trás. E ele tem algo que os outros não têm, que é dinheiro. Por que eu coloco que é um dia histórico, um momento histórico, que talvez seja parecido lá com o início de Fernando Kreff, de Aurélio de Lima Pi, lá no início do Grêmio. E por que eu acho que isso é histórico para o Rio Grande do Sul? Porque nós estamos vivendo a era de novo dinheiro, Pedro. Ou porque tu vendeu para uma SAF, ou porque algum torcedor chegou lá e disse assim, eu ganhei dinheiro e agora chegou a minha hora de... O Pedrinho do Cruzeiro. O Pedrinho do Cruzeiro. Chegou a hora de retribuir ao Grêmio o que dentro da cabeça dele tem lá de carinho que o Grêmio deu para ele. Essa é a mudança. Então, por exemplo, a partir de agora a gente vai ver esse movimento. Tanto no Grêmio e acredito que no Inter também. Porque não dá mais para fazer como estamos fazendo. Mas isso aqui, deixa eu só fazer uma vírgula. Eu acho que o Léo também tá nessa, a gente vem dizendo isso há bastante tempo aqui. Eu sei. Muitas críticas, quando a gente falava de SAF, de dinheiro novo, era uma pauleira, mas que não era beleza. Só que é diferente, sabe qual é uma das coisas que eu li ontem no manifesto esse de apresentação da candidatura do Marcelo Marques, foi o SAF não. É um gremista criando um espaço de doação nesse primeiro momento para o Grêmio. Mas o que tem que ter é dinheiro novo. Não, até a gente já conversou, né, Maurício? Não precisa ser SAF, tá bem? Se tiver um outro modelo, ok. O fato é que com o dinheiro que está circulando em Grêmio e Inter hoje, não dá para bater. Eu já fui, César, SAF não de jeito nenhum, nem por nada. Depois eu passei assim, e ao momento, o estágio meu atual é assim, em princípio SAF não, convença-me do contrário. Mas teve um tempo anterior que era assim, não, eu não vou virar almoxarifado, loja de almoxarifado, tira o jogador do Botafogo, bota no Olympique de Lyon, depois bota não sei o quê, parece estar mexendo, tira o fogão da loja da Zenha, bota na loja do Iguatemi. Isso. Agora, no momento em que as coisas estão, isso tem que ficar diluído. Eu ainda estou no momento em que eu não sou assim, vamos direto para a SAF? Eu estou primeiro assim, César, olha, eu preferia que fosse no modelo Flamengo, Palmeiras, Barcelona, Real Madrid. Convença-me do contrário. E hoje sobram argumentos no Grêmio e no Inter para um convencimento do contrário. Sobram. E tem uma outra questão do Marcelo, né, que é o candidato à novidade política, né, no Grêmio, que é o fato, Pedro, de ele poder ser... Claro, a gente está no começo, ele apenas foi anunciado, tem uma campanha toda pela frente, vem pontos bons, pontos ruins, contrapontos, enfim, a gente está só no começo. Mas, assim, a primeira ideia é que, como ele tem um perfil tão diverso do habitué de política do futebol, que ele pode ser, Pedro, e ele sinaliza isso para os torcedores. É um polo de atração de outros caras como ele.
Exatamente. Então, assim, daqui a pouco tu tem ali o Marcelo Marquespan, aí daqui a pouco tem um outro empresário lá, bah, esse ambiente de futebol aí não dá, é uma confusão. Opa, tem um cara ali que tá fazendo diferente, eu vou me assomar ele. Daqui a pouco tu junta mais pessoas como ele, aí sim, aí tu evolui para isso que a gente tá falando aqui. Para algo como Atlético, por exemplo, não sei, tô conjecturando aqui. Tu tinha um, depois tu tem 2, tem 3, 4 R's, daqui a pouco tem isso. A relação e eu acho importante a gente fazer esse ponto aqui, porque... quando tu tem alguém que não é vinculado ao ambiente político, que é o caso do Marcelo Marques, não é vinculado ao ambiente político do Grêmio, tu não pode ter ranço com relação a isso. Tu não pode ter ranço. Imagina se o Grêmio, por exemplo, em um momento tão difícil que está vivendo, conseguisse trabalhar algo de união de ideias e não de confronto de ideias. A gente está vendo, a hora não é de grandes rupturas. Denis Abraão, por exemplo, alguém discute o gremismo dele? Claro que não. Claro que não. Ele pode tranquilamente estar junto desse processo. Como é que vai ficar a candidatura dele? Já teve conversa. Eu tenho a sensação que vai ter um movimento aí para ele. E nas pesquisas ele não foi muito bem. Mas eu acho que pode a informação que eu tenho, ele é candidato, já teve conversa para embarcar junto na candidatura do Marcelo. Neste momento as conversas cessaram, mas é um ir e vir, e se acredita que com o andar o Denis possa se acoplar e abandonar a ideia de candidatura própria. Isso tem a ver, César, com o seguinte: o Denis é uma figura fortíssima do Grêmio dos anos 90, multicampeão com o Luiz Felipe, ele era atuante naquilo. Depois ele é muito forte também quando o Grêmio escapa da ISL com vida e é campeão da Copa do Brasil, ele está lá naquele movimento junto àquelas pessoas. O problema é que mais recentemente a imagem dele também é muito fortemente associada ao rebaixamento e algumas entrevistas que corajosamente o Denis dava para apanhar. O Denis ia para o microfone e dizia algumas coisas muito aleatórias. E como ele não é maluco, ele fazia aquilo de caso pensado, tipo, bate em mim que eu tenho ombro para receber essa pancada. E o time do Grêmio ficava mais leve e nem assim adiantou. Só que isso pega, isso rotula. A gente está falando de... A eleição do Grêmio terá 2 candidatos. 2 candidatos, não terá mais do que isso. Todas as candidaturas que se fala hoje, elas no meio do caminho vão sair fora, vão para algum lado do pleito, né? A minha dúvida sobre a eleição do Grêmio é o seguinte: o Danley pode derrotar o Marcelo? Essa é a minha dúvida. Esse é um questionamento interessante do Guerrinha, e eu concordo com ele, e acho até, eu não desconsidero ninguém, Pedro, que busca a presidência do Grêmio. Eu respeito muito. Eu respeito muito o Denis por tentar, eu respeito muito o Calef por tentar, e respeito muito o Marcelo por isso. Acho que o Marcelo ontem ele sobe a régua um pouco. Ele subiu a régua. Quando ele diz que vai fazer o que ele disse na entrevista para o Duda ontem, subindo a régua, falando em quitação da dívida bancária, por exemplo. Imagina o Grêmio sem a dívida bancária. O Grêmio passa a ser superavitário da noite pro dia. 100 milhões por ano. Só de juro. Entendeu? Então, quando tu propõe isso, Guerrinha, o que tu faz? Tu sobe a régua. E aí, com relação a todo o respeito que a gente tem pelo Darley, pelo Calef, que eu acho que, do ponto de vista popular, eles são muito mais fortes. Muito mais fortes, eu tenho certeza. A torcida ama o Darley. A torcida ama o Darley. Não, o Darley é mais forte, o Calef... Isso. O Calef, mas eles têm moral. O Calef tem 3 Só que meses o problema é que nesse momento o Marcelo Marques, ele subiu a régua de qualquer candidatura. Eu não sei se vocês concordam com isso, porque ele inclusive propõe, né, dizendo o seguinte: olha, vamos lá então, vamos ajudar. Botem assim. Então é um negócio muito interessante. Eu gostaria, sinceramente, de somar essas pessoas. Somar. O Marcelo Marques assume desde ontem uma condição de liderança. E aqui, Pedro, olha o nível do Marcelo Marques, tá? Olha o nível dele. Ele me patrocinava. Eu era patrocinado por ele. A gente já tinha conversado sobre isso. Ele tirou o patrocínio de todos os influencers, para que não tenha nenhum tipo de valorização do trabalho dele nesse sentido. Todos os influencers. Ele vai manter o patrocínio na RBS, vai manter o patrocínio no Debate Raiz, que são
São programas. Programas, vai jornalísticos. manter o patrocínio no Duda. E em todos os influencers, aqueles que são mais de opinião, como eu sou no meu canal do YouTube, ele tirou todos os patrocínios. Eu achei fantástico. E no Inter, o que ele fez? Ele era Ele vai patrocinador manter o do contrato Inter. até o final, né? Ele pagou antecipado o contrato até o final. Mas a marca não aparecerá Mas mais a no marca uniforme não vai por mais óbvio. aparecer.